Então, o título da mesa é Rastro, Traço, o que se transmite. Tá? Eu vou passar a palavra para Diná Oliveira, professora e pesquisadora, coordenadora do Bacharelado em Artes Visuais da UFRJ e professora de Artes Cênicas da PUC-Rio. Bom, boa tarde. A primeira coisa, eu quero agradecer o convite de estar aqui, sobretudo a Tereza Nazar, foi muito gentil, e essa oportunidade de apresentar, num primeiro momento, tá bom assim? Essa é a distância? Falar um pouco, bem brevemente, de uma pesquisa, uma investigação que é muito recente, que é de um pós-doutorado, que eu estou começando. Então, na verdade, é um primeiro momento de confronto, né? Da questão que eu estou trazendo. E tem umas imagens que vão passando, que a Miriam gentilmente vai... Então, eu vou ter que fazer uma coisa de comando, é horrível isso, mas eu peço perdão, mas eu vou ter que dizer, porque eu não tenho aqui. E a ideia é que vocês possam, ao mesmo tempo, me ouvir e olhar para lá, e não precisam me ver, podem olhar para lá. É melhor, talvez. Então, esse é o nosso nome, para o qual convido a vocês a estar aqui, a mim mesma. E eu começo com uma citação do Lyotard, no Inumano. A tarefa da arte permanece a do sublime imanente, a de fazer alusão a algo não apresentável, o que não tem nada de edificante, mas que se inscreve no infinito da transformação das realidades. Que isso não é feito sem angústia, sabemos-lo bem. Convergências. Em um gesto de resistência, a arte esbarra com os objetos e, como a criança, vai abri-los para ver o que tem dentro. A ideia de felicidade está temporalizada nos possíveis encontros com as coisas. Como nos diz Walter Benjamin, alguém na Terra está à nossa espera. Convergência entre o objeto concreto, sua matéria, sua forma, seu lugar histórico, suas funções ou disfunções, o que chamamos de estado do objeto e não a fatura estética de uma pintura. O sensorial, a percepção do corpo, o indivíduo, e não uma fruição da beleza. E o mental, a operação mental do espectador fruidor, sua revolução conceitual. Como sugere Lyotard na epígrafe, a arte é um âmbito de elaboração em que o olhar de um ou de muitos se apropria como inscrição no evento do mundo, em um exercício de deslizamento dos contextos hegemônicos de significação. Nesse sentido, parece que a arte, mais especificamente a arte moderna, é o resultado de um processo incessante de desestabilização da representação e do polo implicado nela, o eu e o outro, que é o que me traz aqui. A natureza está no interior, nos disse Cézanne. Cézanne e sua pintura questionam a percepção e a perspectiva em último grau, sem, no entanto, abandonar a ideia de realidade na qual a mímese é sempre da ordem de uma relação com o mundo que fala por si. Os anos de 1950 e 1960 fazem parte da gestação de um projeto de arte brasileira marcado pela ideia de um comum, sobretudo quando estamos diante do olhar que Tânia Rivera lança sobre a obra de Hélio Sica. Artistas e críticos da época, engajados na percepção de que pensar é sempre propor, criaram um campo de discussão no qual uma das importantes pautas era a identificação, indefinição entre o político e o sujeito. Mário Pedrosa, em seu exercício experimental da liberdade, sinalizava que a liberdade se trata de uma operatória. A arte seria um experimento constante daquilo que chamamos liberdade. Com suas ações, a arte moderna faz parte de uma teia comunitária, em que o teor político é constitutivo daquilo que é ser. Essa é uma hipótese. Esse âmbito do comum, que parece fundar em grande medida a arte moderna no Brasil, nos faz movimentar ainda a ideia de representação que gostaríamos de tratar aqui, no campo da arte, como uma operatória ativadora das formas de vida
em que a noção de sujeito se mostra complexificada justamente pela externalidade, ou seja, por aquilo que está fora. Parece-nos que menos afirmativa de uma visão homogênea do senso comum, a arte, no que ela tem de convocação a um solo comum social, é uma força de resistência que propõe a desregulação do sujeito pleno de cultura. Ensaiamos, assim, nos barrar de um mundo cheio de objetos enigma que provocam uma crise na autoria dita humana, como nos mostram os Ready-Mades, de Marcel Duchamp, um desafiar do conceito humanista de liberdade, que aproxima os objetos de uma força lírica revolucionária, como bem enxergou Walter Benjamin no surrealismo. Ao pleitearmos o comum como lugar de operatória da arte, não poderíamos propor que a disposição de si, a qual nos convoca Lyotard em O Inumano, vetorialização do infantil como rastro que persiste mesmo na idade adulta, estaria implicada na fenomenologia de Merleau-Ponty pela afirmação de que, ao mesmo tempo em que percebo algo, estou sendo percebido pelo fora. Não estaríamos em um dos cernes atuais da questão política quando nos referimos à busca do outro também como uma afirmação da identidade? Ao nomear o outro, firmo minha diferença, quer dizer, a minha distância em relação a ele. No entanto, só me conheço pelo outro. Dizemos, então, de uma experiência corpo em jogo nas situações artísticas, reveladora daquilo que Lyotard nomeia de operações paradoxais, na medida em que inscrevem experiências lógicas e, ao mesmo tempo, perceptivas. Cito, o corpo fenomenológico, mortal, receptor, é, ao mesmo tempo, o único análogo disponível para pensar uma certa complexidade da mente. Se Lyotard nos fala de um corpo hardware, que ao mesmo tempo é metamatéria, e lembramos aqui que Rainer Miller nomeia sua versão de Eurípides de Medéia material. Não seria o trabalho da arte uma notação da inscrição do conhecimento produzido no próprio objeto, ou seja, de uma metafísica que está na coisa, ou pelo menos de uma interação horizontal e atravessada entre sujeito e objeto? Se a arte é uma operação de constituição de mundo, de proposição de novos, provisórios e experimentais rearranjos daquilo que chamamos de real, como sugere a epígrafe de Lyotard, não estaríamos operando em uma instância na qual o objeto se mostra dotado de encarnação? Como sabemos, sujeito em francês quer dizer tema também. Assim, o falado e o falante não estão dissociados. Marcel Duchamp, esse ser aforístico da relação entre arte e mal-estar, nos mostrou que o âmbito experimental da arte é justamente sua capacidade transformadora do que antes nos parecia imóvel. O deslocamento, operatória exercida pelo artista em seus ready-mades e em sua própria vida, não é somente a transposição de um objeto de seu lugar de origem e sua inserção em outra malha, mas revela a mobilidade dos contextos, dando a ver o quanto tudo é história. Se fica problematizada uma noção aurática da obra por sua configuração de produto industrial e não artesanal, em Duchamp, por outro lado, também figura a potência dos objetos cotidianos. Ao olharmos a fonte, parece que ela dança, ora mostrando seu caráter comum de mictório, ora mostrando sua face enigmática como objeto de arte. Não seria a arte, desde sempre, um lugar que pratica uma escuta da convocação do mundo, mantendo justamente a ambiguidade dos interstícios, das incompletudes, lapsos e opacidades? Agora, um caso. Trabalho da arte, o estranho familiar. Em uma noite escura, um homem dirige por uma autoestrada inacabada em Nova Jersey. Não havia iluminação. Ao longe, o homem podia distinguir os ícones industriais. Chaminés de fábricas, torres da rede elétrica, fumaça e luzes coloridas. O relato do homem, uma experiência do enigma resistente à linguagem. No entanto, um efeito perceptível que se dava ali no chamado real. A paisagem de objetos artificiais, distinguida justamente pela presença do negrume.
dimensão que ultrapassa a ideia de natureza, tanto pela artificialidade e pelo industrioso, quanto por um ver inumano que se dá no escuro. Talvez uma visão animal adaptada para a noite. O homem em questão é Tony Smith. Uma experiência de desregulação se instaura e ele pensa que pode ser o fim da arte, na medida em que seus termos humanos de fruição artística não comportavam a experiência. O relato, um corolário da criação dos objetos específicos na chamada arte minimalista. O objeto específico é aquele que se quer pobre de remetimentos, um contragenciamento, um objeto tautológico em que tudo que é dado a ver é o que se vê. No entanto, a paisagem artificial parecia falar uma língua estranha no escuro. A experiência inscrita em Smith talvez tenha sido a de um objeto cuja característica material patente é a de ser enigma, pois escancara a perda de um logos. Anos mais tarde, idealiza seu primeiro objeto específico, ou melhor dizendo, seu objeto complexo. Conta-nos Jorge de Gilberman, a quem também devemos o relato da autoestrada, que Tony Smith teria ficado siderado pela escrivaninha do seu amigo. Uma perfeita caixa preta, cujas dimensões foram solicitadas em uma ligação no meio da noite. Ele não consegue dormir e liga para o amigo. Dias depois, Tony Smith apareceu com uma réplica 5 vezes maior em madeira preta. A condição de fio solto do objeto e da própria qualidade de invenção que é a arte foi detectada por sua filha, ao perguntar o que ele tanto queria esconder lá dentro. Mais uma vez à noite, o escuro, o escondido e alguém dando forma à latência de um ocultamento. Baudelaire nos fala que a criança abre sua boneca no anseio de encontrar aquilo que lhe dá vida, sua alma. Entendemos com Baudelaire uma indefinição originária quanto à certeza de saber se a boneca, esse objeto cópia do humano, é um ser vivo. Podemos pensar aqui em um alojamento do estranho na arte moderna, ou seja, no espaço liminar do que está vivo ou não, entre o real e o ficcional, entre o familiar e o estrangeiro. Se podemos inferir que traços do inumano de Lyotard estariam na manutenção desta ambiguidade, entre aquilo que é próprio e é alheio ao sujeito, escutamos ecos de uma experiência que parece transpor os limites constituídos de um hipotético circuito interno de subjetivação. Lembramos que um dos elementos que permeiam a noção de estranho para Freud é aquilo para o qual, eu cito, sua explicação remonta a um período em que o ego não se distinguira ainda nitidamente do mundo externo e das outras pessoas. Estou terminando. O estranho ainda remonta a algo de subversivo que há na repetição, cujo efeito seria a desumanização da integridade da linguagem e de seu poder de logos centralizador. Estamos com Smith e seus objetos, no âmbito de uma arte inumana que implanta, sim, interessa a imagem da ação-natureza, implanta existências que se encontram em estado de insuficiência. Pensamos, então, que a experiência da volumetria negra de Tony Smith é uma economia da desaparição. É a vocação da imagem artística, em que sua descrição é efetuar espaços como rasgos. Este enunciado desconstrói a ideia de uma imagem artística como evidência de algo que representa uma forma, uma cena acabada do mundo. Pois o que nos olha ou nos é dirigido deste lugar é a fratura. De fratura é um vazio, um espaço lacunar. Mas é também uma experiência para abertura formal de deslizamento da personalidade do artista como uma renúncia a si mesmo em favor da concretude desestabilizada e desestabilizadora dos objetos. Talvez isso seja análogo a uma das importantes incidências oníricas e que o surrealismo soube detectar, a da deformação das coisas em favor de uma espécie de autonomia em que os objetos têm algo a dizer. A experiência perceptiva de Tony Smith nos mostra o olhar que vem dos objetos, sua ação obsedante, como um olhar aurático que nos retorna daquilo que olhamos. É preciso que o outro nos perceba, um olhar prótese. Nos objetos específicos, o que se abre é um regime de perda, talvez a perda da figuração em favor de uma figurabilidade, uma experiência de perda que imediatamente envolve todos os sentidos,
que desenha a espacialidade e promove remissões em abismo, em que a obscuridade é um trabalho da perda. O que parece se revelar nesses temas complexos, que aqui estão em linhas gerais, é que toda vez que a vida está separada daquilo que ela pode como enigma, o resultado é uma subtração da sua potência construtiva. Obrigada. Paciência. Passo a palavra para Emília Lobato Lucindo, psicanalista, membro da ELPRJ. O título do meu trabalho... O título do meu trabalho é uma questão. O que estamos perdendo de fato? E, como epígrafe, eu utilizo uma fala curta, mas eloquente, do filósofo alemão Novalis, Frederick Novalis, que ele diz: "Everything is magic or nothing is." Ou tudo é mágica ou nada é. Encontramos-nos imersos em um mundo de trocas instantâneas de mensagens, de informação em tempo real e de comunicação em nível planetário. Estamos interconectados com redes de contato, as chamadas redes sociais, e tendo acesso a um volume de informações jamais antes imaginado. O smartphone transformou nosso corpo, nosso tecido social, nossas relações humanas, mais do que qualquer coisa nas últimas décadas. E síndromes como a FOMO, Fear of Missing Out, começaram a ser descritas pela primeira vez no ano 2000, por Dan Herman, e foi definida anos depois por Patrick McGuinness como o medo de que outras pessoas tenham boas experiências que você não tem. Ela não é uma doença nem transtorno, é um fenômeno. O exemplo clássico é o sujeito que checa mensagens no celular no cinema. Ele não pode, não consegue ou não quer ficar desconectado pela eternidade da duração do filme. Quando a socióloga norte-americana Sherry Turkle chegou ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, nos anos 90, a discussão girava em torno de como programar computadores para que eles desocupassem o homem de atividades operacionais. O que não se imaginava era que, em poucas décadas, os computadores é que manteriam as pessoas ocupadas. Pensando bem, todos sofremos de FOMO, nos diz Sherry Turkle. E, segundo ela, é preciso atentar para o que a pessoa representa online, pois na rede estão versões idealizadas do que as pessoas estão fazendo de fato. Um dos usos contemporâneos mais importantes da internet é a autopropaganda. E esse é um processo que se retroalimenta. As pessoas tendem a publicar posts provando que estão curtindo muito a vida, o que causa frustração aos seus seguidores, levando-os a fazer o mesmo. Outro ponto é que a internet se relaciona diretamente com a vulnerabilidade de seus usuários. Para Sherry Turkle, estamos sós, mas com medo da intimidade. Na internet, há a ilusão de se ter companhia sem precisar corresponder com ela e com amizade. Eu já falei, sem precisar corresponder a ela com amizade. É mais fácil teclar do que conversar. E isso nos mantém ocupados, a ponto de procurarmos relacionamentos online que representem menores riscos emocionais. A complexidade humana está ainda na infância, diante do que está acontecendo com a ciência e as novas tecnologias. Esses novos tipos de corpos, na forma de máquinas, avatares, clones, androides e cyborgs, são a mistura do real e do virtual, dizem alguns autores. O real e o virtual fazem parte da nossa linguagem cotidiana, indicando um interstício ou uma absoluta separação ou ainda uma mútua dependência.
Reconciliar esses dois campos parece ser um projeto utópico ou distópico, como nós estamos fazendo, né, um curso agora. E se, por outro lado, for próprio do homem, é uma pergunta, e se, por outro lado, for próprio do homem ser habitado pelo inumano, como nos propõe Jean-François Lyotard? Seria esse inumano um produto do sistema em curso do desenvolvimento? Alguns autores acreditam que a quando engata assim, vamos lá. Vou desengatar. Alguns autores... Maria, eu sou pior do que você, Maria. Eu também tenho minha historinha. Alguns autores acreditam que a fascinação pelas máquinas é a compensação pelo desapontamento com o humano. Outro fato que merece a nossa atenção é o grande número de animais adotados, até por jovens casais de namorados. Que suplência seria essa? Um desencanto pelos semelhantes? Parece que estamos vivendo também na era da desindividualização. Tudo se troca e as pessoas são vistas como peças de uma engrenagem. Todas são iguais e facilmente substituíveis, umas pelas outras. A obsessão pelo corpo perfeito tem provocado estragos. No concurso de Mister Brasil, isso aí eu vi outro dia numa aula, todos os candidatos são absolutamente iguais. Altura, medidas, barba e barriga tanquinho. O que observamos aí é um não lugar para a diferença. O que está em questão nos nossos dias não é o avanço da ciência em si, mas o quanto essa sociedade da informação afeta os seres humanos. A ciência e a tecnologia, sendo feitas para o homem, e não como se o homem tivesse que se adaptar e se escravizar a elas. Essa servidão voluntária, que eu e Beth nos prometemos sempre fazer um trabalho, essa servidão voluntária já foi prevista por Lavoisier no século XVI. A angústia e o mal-estar dessa civilização só tem feito aumentar a exclusão por meio do aumento de informação. O desenvolvimento impõe que se ganhe tempo, andar depressa, esquecer depressa, reter apenas a informação útil do momento. O emotivismo é o leitmotiv da condição contemporânea. O penso, logo existo, dá lugar, sinto, logo quero. Passamos a ser oráculos de nós mesmos e a repetir sem perceber o que as redes sociais nos enfiam na cabeça. Atributos divinos como onipotência, onipresença e onisciência passam a habitar a praxis dos humanos. Ieda Tushman, uma amiga que vai falar aqui amanhã, ela afirma que o lugar do lema moderno, decifra-me ou te devoro, instaura-se na contemporaneidade o lema, cria-te, pois tecnicamente és um Deus. Estamos em todos os lugares, somos poderosos, né? Vivemos na era da informação, cercada por conceitos como a Big Data, um volume muito grande de informações. Porém, nem sempre a informação leva à experiência. Esse é o ponto do meu trabalho. Se conceituarmos a experiência como aquilo que nos acontece, o que nos toca. Se tomarmos a neve como exemplo, podemos saber a sua granulação, a sua cor, a temperatura e até o seu formato. Porém, se não a tocarmos, não saberemos jamais o que é a neve. Walter Benjamin já falava sobre a pobreza de experiências que caracteriza o nosso mundo contemporâneo. Segundo ele, nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é cada vez mais rara. Os computadores surgiram para liberar o homem mais tempo para se abrir às experiências, mas, paradoxalmente,
sentimos que a experiência é cada vez mais rara por falta de tempo. A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão pela novidade impedem a conexão significativa entre os acontecimentos. E impedem também a memória, já que cada acontecimento é imediatamente substituído por outro sem deixar marca. Para o sujeito do estímulo e da vivência pontual, tudo o excita e tudo o choca, mas nada lhe acontece. Por isso, a velocidade e a falta de silêncio e de memória provocados por ela são também inimigos mortais da experiência. A palavra experiência possui o prefixo de ex, de exterior, de estrangeiro, de exílio, de estranho e também de existência. Existir é uma forma sempre singular, imanente e contingente do sujeito. E o que seria experiência? É o que nos passa. O sujeito da experiência seria algo como uma superfície sensível, aquilo que acontece o afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas marcas. O sujeito da experiência é, sobretudo, um espaço onde tem lugar os acontecimentos. Ele se define não por sua passividade, mas por sua receptividade e por sua abertura. E aí, Lyotard nos cita, eu vou citar textualmente, que ele diz: aquilo que chamamos pensar, o espírito não é por nós dirigido, mas suspenso. Não lhe fornecemos as regras, mas o ensinamos a acolher. Como ser de linguagem, o sujeito se constitui no domínio verbal. Ele é tecido de palavras, seu modo de viver se dá na palavra. Procedendo de modo científico, Freud estabelece as condições em que a experiência psicanalítica pode ocorrer. No projeto, ao fazer o primeiro esboço do inconsciente, Freud nos fala da experiência de satisfação. Mas é, no entanto, a interpretação dos sonhos o seu texto escolhido para a primeira busca da noção de experiência, implicando nesse trabalho onírico a experiência ora de satisfação, ora de desprazer. Em outras palavras, aquilo, ele queria saber, aquilo que experimentamos exterior e interiormente. Vimos aí como a experiência compõe-se como matéria-prima da existência do sujeito. A noção de experiência na psicanálise gira em torno da perda de objeto e sua tentativa frustrada de recuperação. Lacan, na formulação do conceito objeto A, cita Santo Agostinho, do seu livro Confissões. Ao narrar a cena que uma criança entra em angústia e júbilo ao ver seu pequeno irmão bebê ser alimentado. A criança fica desconcertada em seu ciúme e inveja. A mãe tenta realinhar a experiência e diz a ela, a criança, que também esteve ali antes. Está horrível isso aqui, mas eu acho que... Vamos lá. Mas o pequeno responde: mas eu não sabia. Esse exemplo, discutido por Lacan para falar do objeto A, demonstra como a memória e o esquecimento são elementos da experiência da constituição do sujeito. E que essa experiência crucial é que divide o sujeito, ao mesmo tempo em que o unifica. Esperire significa provar. É num espaço indeterminado e perigoso que o pequeno organismo humano se encontra. É do exterior e do estranho que ele busca a possibilidade de encontrar seu estado de satisfação desejado. Por esse caminho percorrido, procurei mostrar como a noção de experiência implica uma costura, a criação de uma discursividade que não é possível só com a informação. A experiência é uma palavra paradigmática da complexidade da relação com o grande outro. A experiência tem essa familiaridade com o real, porque este não é antecipável ao sujeito. Ela é da ordem do inominável.
Se o experimento da ciência e da tecnologia é genérico, a experiência é singular. Se o experimento é repetível, a experiência é única e irreproduzível. E, por isso, é incapaz de experimentar aquele que se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se expõe. Daí a mágica nossa de cada dia. Obrigada. Passo a palavra para Elizabeth Bittencourt, psicanalista e escritora, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, membro do Núcleo de Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, autora dos livros Vaidade no Feminino e Rumores Internos, Entre o Mal-Estar, o Direito e a Psicanálise. O que vai ser, hein, Alex? Alex, com sua turma, decide o que fazer nessa noite de frio, escura e miserável, embora seca. Sade aparece. Somente o mal está em questão. As virtudes estão fora dessa gíria. Gíria não, gira. Bataille ressurge. O de que se trata é a memória da fera que nos habita. Éramos eu, ou seja, Alex e meus 3 druguis, a laranja mecânica. Eles não tinham autorização para vender álcool, mas ainda não haviam leis contra prodar alguma das novas vésticas que costumavam colocar no bom e velho moloco. Então, você poderia pitar com um Velocete, Sintermesk, Drencon ou alguma outra véstica que lhe daria uns belos de uns 15 minutos, muito roadshow, só ali admirando. Como diria Bataille, depois de tomar o leite Korova, a fera animal que nos anima se assanha e urra. Quem aparece? Isidore de Cássio, conde Lautréamont, caminha com as mãos nos bolsos por Paris, nos arredores do Palais Royal, em 1865. Praza ao céu que o leitor audacioso e tornado momentaneamente feroz com isto que está lendo, encontre sem desorientar-se seu caminho abrupto e selvagem através dos pântanos desolados destas páginas cheias de veneno. O dia de hoje merece aventura maior do que a desses estúpidos burgueses, embevecidos com seu próprio entretenimento. Maldoror, seguindo a inspiração do dia, envenena um bom menino. Não desejas riquezas, palácios, glória? Ora, sussurra Lautréamont, trata-se apenas de não se deixar apanhar. A justiça das leis não vale em nada, é a jurisprudência do ofendido que conta. Mas aqui nos contos de Maldoror, ele havia sido bom durante seus primeiros anos de vida. Logo depois, percebeu que havia nascido mal. Extraordinária fatalidade. Lautréamont, daqueles tempos, nos adverte. O gênero humano padece do reino animal. O bestial nos habita. Por trás, nos impulsiona, nos arremessa, captura-nos. Um momento preciso e feroz em que o animal toma de assalto sua presa. Vertigem total. Nos animais, sobrevivência, ou sei lá o quê. Nos humanos, a busca do pior. Para Lautréamont, o humano guarda atavicamente dentro dele o bestial. Ao ampliar seu potencial biológico, abolindo as fronteiras convencionais entre os diversos reinos da natureza, o personagem de Cassiano bestializa a forma humana, submetendo-a às exigências do mundo animal, diz Eliane Robert Moraes. Um bestiário moderno é mostrado,
criaturas híbridas que se compõem de espécies ferozes movidas por impulsos de crueldade, munidas de instrumento como as garras da águia, os tentáculos do polvo ou as patas dos caranguejos. O inumano que nos habita ganha uma escrita com Lautréamont. O humano deseja ultrapassar suas formas humanas e expandir seu psiquismo? Conhecer em si estados bestiais que liberam os ódios? Esta é a fábula de Alex. Trata-se da experiência interior de Bataille, localizada naquele ponto em que nós, os humanos, imaginamos o instante vertiginoso em que o animal é pego em ato no flagrante de sua agressão? 2 artigos anônimos são publicados em 1929 na revista Documentos. Um eminente químico inglês, o Dr. Charles Henry May, empenhou-se em estabelecer de forma exata o que é feito o homem e qual é seu valor químico. Bataille apresenta dados elucidativos. A gordura de um corpo humano de constituição normal seria suficiente para fabricar 7 porções de sabonete. Encontram-se em seu organismo quantidades suficientes de ferro para fabricar um prego de espessura média e de açúcar para adoçar uma xícara de café. O fósforo daria para 2.200 palitos de fósforo. O magnésio forneceria a matéria para se tirar uma fotografia, ainda um pouco de potássio e de enxofre, mas em quantidade inutilizável. Essas diversas matérias-primas, avaliadas na moeda corrente, representam uma soma em torno de 25 francos. Essa decomposição da matéria humana em elementos químicos reduz o humano ao elementar que lhe constitui: potássio, ferro, enxofre. Essa visão traz o horror. Um resumo drástico do humano. Vale poucas moedas de ouro e uma fábula de moedas de carne. Essas palavras disparam minha angústia. As formas científicas de decomposição se agregam aos corpos mortos e mutilados e suas imagens sombrias. Os espectros nos rondam, eles teimam em serem eternos. O sinistro invade a vida. A sombra das imagens de corpos mutilados invadem o meu dia a dia. Corpos amontoados, alemão, maré, rocinha. As sombras se adensam. Somos decompostos, estamos desfigurados, assombrados. Recusamos a bondade? Serve para quê? Devastados pelos efeitos do olhar obscuro que conduz à indignidade, tentamos ir indo. Ao largo, um longo e progressivo processo de alteração das formas humanas avança. Os fantasmas, sempre inconscientes, insistem. Nessas imagens, o homem se vê confrontado com a sua condição de matéria, perecível e reciclável. A ilusão da aparência, que garantia o caminho de uma imagem humana, é invadida pelas sombras. A melancolia avança. Padrões de semblant contemporâneos não me garantem mais. Surge a pergunta: ponto de mal-estar no cômodo do dia. A que ponto de destruição podem chegar os humanos? Burgess escreve: a condição mecânica. A mecânica como um dispositivo a serviço do controle social. Escuta num pub londrino, antes da Segunda Guerra Mundial, a expressão: tão estranho quanto uma laranja mecânica. Era uma gíria cockney do operariado inglês. Queria dizer esquisitice ou insanidade tão extrema que chega
a subverter a natureza humana. Escreve o autor da Laranja Mecânica. A imagem atraiu-me não somente como algo fantástico, mas também como algo obscuramente significativo, surreal, mas também obscenamente real. O casamento forçado de um organismo com um mecanismo, de uma coisa com vida, que amadurece, é doce, suculenta, com um artefato frio e morto, seria apenas um conceito assustador? A máquina revela a mecânica sem fim que apaga o contorno do humano. As imagens fugidias das sombras trazem inquietações que vêm abalar de forma decisiva o princípio de identidade, diz Eliane. Exatamente onde se insinuava um duplo especular, uma cópia da silhueta humana, o que aparece é o duplo que o espectro faz nascer. Nossa condição é espectral. Bataille avança nessa trilha do bestial. Na agressividade gratuita das feras, o homem reconhece sua natureza mais profunda, abalada pelas forças e tendências que o desejo foi escavando dentro da civilização, longe dos gestos considerados humanos. Condição atávica do homem que, no limite, o impede de identificar-se por completo com o ideal humano, remetendo às suas violentas necessidades animais. Depois de Hiroshima, Bataille pensa a violência fora do eixo do humanismo, desgastado na afirmação de um homem universal e abstrato. A memória da fera de Bataille nasce com os testemunhos imediatos, a experiência interior dos que viveram a tragédia de Hiroshima. O instante seria vivido sem escapatória. Só ele conta. O passado e o futuro deixam de existir. A catástrofe feita com as próprias mãos humanas traz uma outra medida à condição humana. A falta de sentido, que subjaz aos momentos de grande desgraça, levaria o homem à pura sensibilidade animal, livre dos limites da razão e da inquietação do futuro que lhe corresponde. Bataille diz: do fundo da ignorância animal nasce uma sensibilidade soberana, que permitiria vislumbrar o extremo do possível, no qual nada conta além do instante vivido. A sensibilidade soberana se distingue da inteligibilidade da razão, da pieguice ou da simples piedade, fundamentos do homem civilizado. Para terminar, algumas ideias do perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, herdeiro de Lévi-Strauss. Ele recortou do pensamento indígena nas Américas um traço específico desses povos. Em contraste, com a ênfase dada pelas sociedades industriais à produção de objetos, vigora entre esses povos a lógica da predação. O pensamento ameríndio dá muita importância às relações entre caça e caçador, que tem para eles um valor comparável ao que conferimos ao trabalho e à fabricação de bens de consumo. Diferentes espécies animais são pensadas a partir da posição que ocupam nessa relação. Gente, por exemplo, é ao mesmo tempo presa de onça e predadora de porcos. Os animais também têm um lugar na criação da fábula do humano. Segundo diferentes etnias, os porcos, por exemplo,
se viam aos outros como gente e enxergavam os humanos, seus predadores, como onça. As onças, por sua vez, viam a si mesma e as outras onças como gente. Para elas, contudo, os índios eram tapires, ou pecares eram presa. Essa lógica se aplicava aos animais, aos espíritos, que veem os homens como caça, e também aos deuses e aos mortos. Da perspectiva de um urubu, os vermes da carne podre que ele come são peixes grelhados, comida de gente. Acrescenta ele, ser gente parecia uma questão de ponto de vista. Gente é quem ocupa uma posição de sujeito. Obrigada. Bom, 3 trabalhos muito diferentes, né? Mas todos, de alguma forma, tocam a temática do estranho, né? A Emília fala do estrangeiro como algo que precisa, né, estar presente na experiência, né? A Beth coloca o bestial, né, que nos habita, essa fera, né, que de tempos em tempos mostra sua cara. Eu entendi também um pouco como isso que vem como estranho, né, um estranho familiar. E a Diná fala também do estranho como esse espaço de ambiguidade, né, entre o vivo e o morto, o familiar e o estrangeiro ao sujeito, na arte. Então, achei isso interessante, essa linha que alinhava os 3 trabalhos. Bom, vou começar pelo trabalho da Diná. Esse trabalho eu li e eu fiquei pensando que cada parágrafo aí dava um desdobramento, um debate rico, né? Mas uma passagem, muito particularmente, ficou comigo durante alguns dias, né, do seu trabalho. Você diz que a arte, né, tem uma vocação para efetuar espaços de rasgos, não é isso? Ao invés de nos entregar um mundo ordenado, né, de uma certa forma ordenado. E aí, logo em seguida, você diz que a arte também é uma experiência, eu estou citando você, né, uma experiência para a abertura formal de deslizamento da personalidade do artista como uma renúncia de si mesmo, né? Eu achei isso interessante, isso me remeteu justamente a uma coisa que você fala no seu trabalho, que há uma desestabilização do objeto na arte, né? Alguma coisa se promove como um rasgo do lado do objeto, mas também do lado do sujeito, né? Que é observado pela obra. E aí, com relação a essa renúncia de si mesmo do artista, esse deslocamento da personalidade do artista, eu fiquei pensando se a gente podia relacionar isso com uma certa dessubjetivação. Ao invés do artista estar ali colocando algo da sua subjetividade em ato, se não estaria mais pelo viés de uma dessubjetivação, né? Para pensar, a questão que me veio. Para a Emília, cadê? Que eu fiz umas anotações que eu me perco com os papéis. Cadê? Então, para a Emília, eu achei super interessante essa articulação que você faz entre a experiência e a necessidade de uma perda, né? Uhum. Que, de uma forma, nós estamos bombardeados por informações, né, por um excesso, mas isso não necessariamente se traduz numa experiência. Até evita, né? Como? Até evita a experiência. Exatamente, que a experiência ela precisa de um momento de silêncio, como você diz. De um pensar, né? De uma perda. E eu fiquei pensando na questão do traço aí, né? Uhum. Que, de alguma forma, para que uma vivência nos marque, é preciso que isso que nos vem de fora possa se inscrever, mas também se apagar.
né? Sim. É preciso que haja um apagamento do traço para que alguma coisa disso possa se transmitir, se instaure e se transmita, né? Então, nesse sentido, eu retomo aí a sua pergunta inicial do título, né? O que perdemos, afinal, o que é possível perder, e, a partir disso, também, o que se marca e o que se pode transmitir nessa era digital aí que você descreve, né? Para a Beth... Bom, Beth, eu li o seu texto e aconteceu uma coisa engraçada. Assim. O seu texto, para mim, são dois. O que eu li, né, e o que você falou. Sempre é assim. Sempre Mas eu esse sei. aqui é o assassinato do texto. Estou né? super Porque batida. Não, Vou reclamar. Tá. Tive que tirar pedaços. Ela falou, você enormes. não vai me cortar hoje, hein? Aí é contigo. Não, mas Você quando eu nunca me estava lendo o corta, seu eu- texto... Sim, Quando eu estava lendo o seu texto, aconteceu uma coisa engraçada. Em alguns momentos, eu ouvi sua voz, eu escutei a sua entonação. Os espectros. Olha só, pois é. E eu achei isso digno de nota, assim, na leitura. Mas, mesmo assim, te escutando, é outro texto, né? E aí me veio uma pergunta que você não precisa responder, tem outra. Assim, entre o texto escrito e o lido, o que fica para você, tá? E a outra pergunta, né, assim, mais teórica, vamos dizer assim, fiquei pensando se a arte não seria, se você acha, que a arte não seria uma maneira, talvez, de fazer com isso que se apresenta como uma bestialidade, que impulsiona o sujeito por detrás, como você falou, né, sem, ao mesmo tempo, tentar responder a isso. Né? Posso responder logo? Porque depois eu perco a inspiração. O texto, isso que você fala da voz, eu escuto muito. Não, teve uma vez uma francesa que veio me dizer que não entendeu nada do que eu falei, mas que o ritmo foi levando ela. Eu não sei explicar, não sei falar muito, eu sei que eu vou escrevendo. E no que eu vou escrevendo, vai saindo essas coisas, né? E depois eu leio dessa forma que eu leio. Não sei dizer. Não sabe ler de outro jeito, né, Beth? Não, na verdade, essa forma de ler, né, começou, a inauguração dela, quando, uma vez, numa briga entre eu e o Agostinho, eu li para ele o Poema Sujo de Ferreira Goulart. Eu tenho essa marca. A partir daí começou. E isso vem mudando. Por exemplo, se eu não tivesse tão pouco tempo, eu teria repetido várias vezes, né? Não é a primeira vez que eu apresento esse texto, a segunda vez que eu apresentei foi a que eu mais gostei, foi em Belém do Pará, num encontro maravilhoso chamado Como Resistir Hoje, com Alberto Pucheu, que adorei, e outros poetas, filósofos, psicanalistas, que repentinamente eu me vi repetindo as frases. E aí me lembrei que eu tinha escutado isso não só depois, né? Que eu tinha escutado numa entrevista com a Juliana Galdino, aquela atriz com a que eu vi Medeia com ela, que eu jamais me esqueci, e ela começou a falar a mesma frase de diversas formas. Então eu vi que eu já estava influenciada por ela. Qual foi a segunda mesmo? Sobre a arte como uma maneira de fazer com essa bestialidade. Essa Não, aqui eu queria destacar que, antes da arte, a gente tem que incluir na nossa fábula do humano o bestial. Porque isso nos habita, e nos habita dentro de nós mesmos, dentro da nossa casa, nas nossas cercanias, nas nossas vizinhanças. Então, é isso que eu queria realmente, antes da arte, se é que eu posso falar disso, assim, que a gente admitisse isso.
somos assim. O bestial nos habita, a fera nos assanha e urra, né? Eu estudo o Bataille desde a primeira vez que eu apresentei o meu primeiro texto na escola lacaniana, que foi em 1996. No outro dia eu me dei conta disso. Como eu também me dei conta que essa palavra rumores internos, muito curioso, ela é bem antiga, né? No trabalho da Berna Reale já tem rumores. Então, antes da arte, que eu acho que a arte faz isso, e nesse momento, eu não sei quem foi que falou aqui, eu acho que foi a Ana Kiefer, que eu gostei muito das coisas que ela falou, né? Para mim, nesse momento, insuportável, só amizade, arte, música, como diz a Guida Viana, vamos todos ao teatro, ao show, porque o momento é tenebroso e é, assim, bem a fera animal que nos habita. Já dizia Bataille, né, que a gente desperdiçamos, destruir faz parte da nossa economia libidinal. Isso. Vocês querem responder ou eu não vou passar, então, aí vocês respondem depois? Pode ser? Não. Tá, vai lá, Simil. Eu estou aqui ansioso para fazer a pergunta para a Emília, porque a minha questão atual, né, é justamente essa questão do passe e da transmissão. E você falou da questão da experiência. E eu quero fazer para você uma pergunta sobre a experiência analítica. Sim. Aquilo que nós vivemos no divã. Lacan chamou de psicanálise em intenção. Pode fugir até ao tema da mesa, mas me interessa porque isso inclusive, vai ser o debate do domingo sobre a questão da formação do analista, mas me interessa já perguntar isso, porque recentemente nós trouxemos a Brasília um psicanalista argentino, Alfredo Eisenstein, que hoje é uma espécie de top star da psicanálise. Ele é um cara muito estudioso e brilhante, e ele levou um discurso que me preocupou muito com relação ao futuro da psicanálise, ao destino da psicanálise. Quando ele fala, por exemplo, da questão da reaproximação da psicanálise como ciência, mas focalizando principalmente a distância e a disjunção, eu diria, entre a teoria e a experiência. Quer dizer, eu gostaria que você comentasse um pouco mais, a seu ver, a partir inclusive, o texto da Diná também me impressiona, porque ela vai numa outra direção. Tudo é uma questão de transmissão, né? O que se transmite, né, num passe, por exemplo, que é uma experiência singular, né? Algo absolutamente singular. Então, eu gostaria que você pudesse comentar um pouco mais, na sua perspectiva, essa questão da experiência analítica e a transmissibilidade dela. Porque, para Eisenstein, pela teoria se faz o passe. Respondo agora? Deixa eu fazer, acho que... Eu queria fazer uma colocação para a Diná. Diná, você tem uma frase tua que me fisgou. Pensar é sempre propor. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso. Só isso. Tudo bem. Porque isso me fisgou e eu está aqui rolando na minha cabeça. Não sei como é que você quer que faça as coisas. Então, tem mais uma pergunta. Assim. Vamos fazer as perguntas. Eu quero falar com aquela mulher. Emília, teve um momento em que você disse assim, nessa coisa do... Como é que chama? Que é o self.
Não é? O Self, uma vez, uma amiga que é artista, Não estou ouvindo. disse que é o novo espelho de Narciso. Aí você colocou assim, medo de que outras pessoas tenham experiências que eu não tenho. Sim. Eu acho isso uma coisa muito interessante nesse mundo contemporâneo, Fome. o mundo da Fenômeno imagem, é fome. não é? Quer dizer, essa antecipação. Aí eu me lembro que já por diversas vezes eu vi, em culturas as mais diferentes, uma vez foi, por exemplo, em Tóquio, iam lançar um novo modelo revolucionário de um desses aparelhos, um novo modelo, que tinha não sei quantas funções e ultrapassava o antigo em tais e tais pontos. Então, era uma fila enorme que se formou para comprar aquele modelo. E eu fiquei realmente estupefato diante de tal coisa. Quer dizer, o sujeito podia esperar uma semana e depois comprar tranquilamente. Sim. Mas não, ele enfrenta a fila porque ele tem que ser um dos primeiros. Eu comprei antes de ti. Eu já tenho o aparelho que tu não tens. Então, isso eu acho que fala muito dessa nossa contemporaneidade virtual, não é? Essa questão da imagem e da antecipação em relação ao outro. Não é? Simil, primeiro é diferente, obviamente, a experiência analítica e a experiência. Mas Freud não abriu mão dessa exterioridade da experiência também, né? Então, porque para ele, o pensar e experimentar era a mesma coisa. A gente sabe disso. Né? Que pensar e experimentar é a mesma coisa para Freud. Então, o que fica, quando, juntando com o Agostinho, esse fenômeno que existe de você não... o outro possa ter uma experiência, porque ele é de experiência que ele quer, mas só que ele não está tendo. Ele não está tendo, então ele inveja uma eventual experiência que o outro possa estar tendo e ele não. Então, como ele não tem nenhuma, é assim quase uma coisa de Pavlov. Vem a informação e ele, like, e lindo, bom dia, bom dia. Então, essa falta de pensar e essa falta de experimentar que eu acho que há uma carência, né? E quando eu falo o que nós estamos perdendo de fato, o nome do meu trabalho, é que a tecnologia vai continuar, a ciência vai continuar se desenvolvendo. Agora, como lidar com tudo isso? Porque a gente conhece os benefícios. Maria, agora mesmo, falava para a gente de todos os benefícios. Mas é essa coisa de assujeitamento que eu me pergunto também, porque inicialmente teve um vazio que era ocupado, o espaço era ocupado por Deus. Depois foi, no século XIX, pela ciência. E agora eu acho que esse espaço do vazio, porque essa aderência maciça de todos nós, tem que ter um lugar. Então, eu acho que está sendo ocupado por esses corpos tecnológicos, né? Que mudaram completamente as nossas relações, né? Agora, o que mais que eu posso falar? Bem, é disso. Acho que basicamente seria isso. E continua a questão, o que estamos perdendo de fato. Quem sabe, ano que vem, a gente possa falar outra coisa. Né? Não, então tem que ser. Ela me perguntou, já, agora estou pensando aqui, né? Então, mas deixa a Dina falar um pouco. Não, é porque eu achei que ia fechar. Não, eu estou... Não, imagina, eu estou super feliz aqui com essas deusas ao meu lado. Primeiro, a articulação que vocês fizeram, que me parecia de onde elas articularam esses temas. E é incrível, porque eu sou benjaminiana de carteirinha. E aí começa já ali a questão da experiência, que é uma questão que permeou assim, quase a minha materialidade acadêmica e artística. Aí vem também essa pessoa que eu tinha já uma expectativa de conhecer, que é a Elizabeth, e vem com Bataille e com Eduardo Viveiro de Castro. E assim, tentando articular agora isso
isso tudo, assim, porque não dá para falar, eu nem estou com a intenção de que vou responder alguma coisa, né? Mas, assim, falando junto com o que eu ouço dessas mulheres aqui, que não é à toa mulheres, né, do meu lado aqui. Maravilha. E aí, eu diria assim, bom, primeiro, o Eduardo Viveiros, a questão do perspectivismo ameríndio, do Eduardo Viveiros, da Tânia Stolze Lima, já está na origem mesmo desse trabalho de tentar pensar a ideia de que os objetos, e no sentido a arte, o lugar da representação, é para além de algo que o sujeito confere, digamos, um valor ou um sentido em que o sujeito está conferindo ao mundo, aos objetos, mas que os objetos, isso foi uma primeira leitura do Viveiros, né, que os objetos têm uma encarnação, os objetos têm eles são proposições, eles são agenciamentos, ele tem uma intencionalidade. E só para lembrar, no perspectivismo, né, do modo como eu entendo, o que está em comum para esses povos específicos, né, do estudo, conforme Viveiros diz, o que está em comum para esses povos, o que tem em comum é a subjetivação, né? Quer dizer, tudo tem alma. Todas as coisas têm alma, é a tal da alma da boneca lá, que o Baudelaire vai dizer que a criança vai arrebentar o brinquedo para achar. Então, isso para mim já era assim, a primeira, caramba, é selvagem esse troço, é Benjamin, é Baudelaire, e são a cosmologia indígena, né, que ele está propondo uma inversão, né, de olhar, né. E aí, nesse sentido, vi esse lugar de um sujeito que é problematizado no que diz respeito a um circuito interno de subjetivação, né? Então, eu acho que a gente conversa muito por aí. E, ao mesmo tempo, essa coisa do Bataille, quando eu li a experiência interior do Bataille, eu fiquei muito impressionada pelo fato de que parecia o Artaud escrevendo. Falamos da Ana Kiefer, né, que estava aqui mais cedo, né? É alguém que nos junta, né, essas pessoas. E parecia o Artaud escrevendo tal a forma de pertinência, de fala, de corpo. E aí, então, chegando a essa ideia, que acho que já foi respondida aqui pela Emília, né? Quer dizer, essa ideia de que pensar é agir, porque pensar, para a gente, né, no sentido, na arte contemporânea, eu trabalho com arte contemporânea, e, sobretudo, com a ideia de práticas de vida na arte contemporânea. Então, tem esse lugar onde viver é produzir arte, quer dizer, viver e arte, isso é das vanguardas históricas, isso não é novidade, mas a arte contemporânea resgata isso de modos singulares mesmo, né? Então, tem a cozinha, tem o costurar, o objeto aqui vive. Aí, então, é nesse sentido, para a gente, de um certo modo, para mim especialmente, a concretude de um trabalho de arte é uma materialização de um pensamento, né? E se a gente fosse tocar, o pensar é uma movimentação. A gente anda, né? A gente, eu vou dar uma andada, eu preciso pensar, não é isso? A gente, quando caminha, a gente pensa, isso é conhecido de todos nós. Então, existe um movimento, existe uma questão material, né, no pensar, que é a sua proposição. E a arte, o que está fazendo, de um modo geral? Está propondo o mundo, né? Está propondo, quando ela materializa alguma coisa, materializa uma proposição de mundo. E aqui, conversando também com a Marinella, né? Linda esse nome, Marinella, essa proposição é uma ordenação, de algum modo, à arte, mas é uma ordenação experimental do mundo. É como se a gente quisesse propor todo o tempo uma reordenação e que, ao mesmo tempo, é assim, ao mesmo tempo provisória. E aí, nesse sentido, não tem como a prevalência de um aspecto de sujeito e circuito absolutamente interno. Eu não sei, até acho que é um pouco isso. Adorei, Diná. Bom, ela me perguntou lá da jurisprudência do ofendido. Eu disse que eu nem sabia direito o que era jurisprudência.
Ela me perguntou da jurisprudência do ofendido, né? E eu falei que eu nem sabia direito o que era jurisprudência. Mas aí, como se trata de Lautréamont, que é um escritor assim, quem lê os contos de Maldoror vai entender a experiência interior de Bataille, eu penso que essa jurisprudência do ofendido, ela está fora do campo da lei e da lei do desejo e da lei dos homens. Não é o ofendido aí como um excluído, como algo da ordem da injustiça. É aquela coisa mesmo, entendeu? Me lembrou assim um amigo meu que me contou de um assalto que ele sofreu lá em Belém. Que aí ele estava saindo do banco, aí o cara assaltou ele, falou assim, mas logo eu? Ele falou assim, olha, com certeza, eu preciso mais do que você. É uma lógica, né, que o sujeito não quer saber da lei. Serve para nada. Aliás, serve para quê? Né? Eu sempre me perguntei sobre isso quando eu trabalhei com as mulheres camponesas no Maranhão. Eu percebia que quando a tal jurisprudência chegava, era só para complicar. Era só para atrapalhar, ela não ajudava em nada. Eu acho que isso andou mudando. Acho que esse microfone não está bom, que eu estou quase comendo ele. Tá bom. Então, eu penso que essa jurisprudência do ofendido é mais aquele cara, porra, que saco, né? Essa história de ter lei, vou tirar uma vantagem aí nessa história. Não tem a ver com o ofendido enquanto exclusão. Não sei se o Agostinho poderia acrescentar, nem o Júlio, que é da área. Ok, né? Estava o quê? Rabínica. Rabínica? Tá mesmo. Tá bom. Ok. Bora? Hoje a gente se divertiu, né?